tardes. É, Quando o César fez o convite para a gente, e a gente, o Romildo, a gente começou a conversar sobre a questão do fluxo, a gente teve essa ideia de fazer as duas visões, né? A visão topológica e a visão variacional. Vocês lembraram, basicamente, nas duas primeiras aulas, o Romildo falou, nas demonstrações dele, ele estava sempre falando de teoria do grau, e falando também de resultados de pontos fixos, né? Teorema de pontos fixos. Então, essas duas vertentes aqui a gente chama de métodos topológicos, né? Topológico. Só que existe na literatura alguma forma de você estudar resultados de bifurcação sem necessariamente você passar por esses métodos, né? E aí a gente, em vez de explorar os métodos topológicos, nós vamos estudar a estrutura do espaço, e a regularidade da função que a gente está trabalhando, certo? Esse é o esquema da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje está baseada nesse livro, no livro do Rabinovitz, né? Basicamente no capítulo 11. É um livro que ele faz o estudo da teoria, métodos minimados de teoria de conflitos, né? Faz várias aplicações, e uma dessas aplicações é esse estudo da teoria da bifurcação. Vamos só recordar, isso aqui o Romildo já falou, mas vale sempre a pena a gente falar, né? Que aqui a gente vai estar considerando x e y espaço de banda, e é com a função de x e y. Então, se a gente tomar uma curva Z, que está contida no f a menos 1 de zero, certo? Contida no f a menos 1 de zero. Então, a gente vai dizer que um ponto dessa curva ele vai ser um ponto de bifurcação se toda vizinhança que eu tomar, toda vizinhança do espaço X que eu tomar, toda vizinhança de Z no espaço X, vai ter um ponto zetivo aqui, que está no f a menos 1 de zero, mas que não pertence à curva Z. Então, quando a gente tem essa propriedade, então a gente diz que Z ele é um ponto de bifurcação. Certo? Ok. Então, na maior parte dos casos, quando a gente vai tratar de bifurcação, nós vamos, em geral, considerar X um espaço da forma E cartesiano R, o S sendo um espaço de Banach, e o Y sendo o conjunto, sendo o espaço R, certo? E aí a gente vai estudar uma equação dessa forma. F lambda de U, sendo L de U mais H de U, menos o lambda U. Onde a gente vai considerar o L sendo uma transformação linear, de E em E. O H é uma função de classe C1, de E em E. O H de U sendo uma ordem pequena em relação a U. Bem, já foi explorado várias vezes, mas estou dizendo com isso que H de U, norma de U, converge para zero quando a norma de U vai para zero, tá? Ok. E aí a gente considera a curva, e o Romildo estava chamando em vários momentos de a curva das soluções triviais, né? A curva da forma lambda zero com lambda pertencente a zero. Não vou me alongar, mas também isso aqui já foi mostrado, que se Mi zero é um ponto de bifurcação, então necessariamente Mi é um ponto do espectro. Certo? O Romildo fez essa demonstração, vou passar rápido. No entanto, essa condição de estar no espectro ela não é uma condição necessária. Aliás, ela é uma condição necessária, mas não é suficiente. E é aquele exemplo que ele mostrou para a gente nas aulas anteriores. Só que a gente vai ver que, se eu munir meu espaço de uma estrutura variacional, salvo algumas tecnalidades que a gente vai
vem ao longo do caminho, eu consigo mostrar que vale a equivalência. Se o cara é um elemento do espectro, necessariamente ele é o ponto de bifurcação. Ok? Certo. O teorema que a gente vai demonstrar hoje, ele é um teorema devido a Baum e Mariner, eles fizeram independentemente, os dois, e esse teorema aqui generaliza não, é uma outra forma de você trabalhar o teorema de Krasnozelski, né? É uma nova versão do teorema de Krasnozelski, que foi a que o Romildo apresentou para a gente. Lá, no teorema do Krasnozelski, ele mostrava que se o Mi tivesse, aqui eu estou usando a anotação dele, né? Mas se o Mi tivesse no espectro e tivesse multiplicidade ímpar, então necessariamente o Mi zero seria um ponto de bifurcação. Ok? Ok. Qual é a diferença? Nesse teorema do Baum e Mariner, a gente vai trabalhar no espaço de Hilbert, que é φ é uma função de classe C2, de E em R. Tá vendo? A gente já está pedindo aqui, colocando condições variacionais aqui no espaço, né? Pedindo que a função seja de classe C2. E aí, essa φ tem que ter essa estrutura aqui, né? O gradiente da φ de U vai ser da forma LU mais H de U. Certo? Com L sendo uma transformação linear de E em R, H é uma função de classe C1, de ordem pequena. Então, se o Mi estiver no espectro e for um alto valor isolado de multiplicidade finita, porque a gente está mudando a questão de ser multiplicidade ímpar, então, Mi zero ele vai ser um ponto de bifurcação, certo? Para essa equação. Além disso, vai existir R0 positivo, de forma que se R morar aqui nesse intervalo, vai existir pelo menos duas soluções distintas dessa forma, certo? De F igual a zero, com norma de UI sendo igual a R e essa diferença aqui sendo pequena. E o lambda I, o I de R converte para Mi zero quando R vai para zero. Tudo bem? Esse é o resultado do Baum e Mariner. Essa demonstração é muito grande, então eu fatiei ela e eu vou mostrar passo a passo o que a gente tem que fazer. O primeiro passo é chamado de método de Lyapunov-Schmidt. O que é que consiste o método de Lyapunov-Schmidt? Eu vou pegar meu espaço de Hilbert e vou decompor ele entre um espaço N e seu complemento ortogonal, certo? O N em pé. Quem vai ser esse espaço N? É o número de L menos Mi. Ok? L menos Mi. Então, a gente escreve dessa forma. Então, dado U pertencendo a E, eu vou poder decompor esse U como sendo um V que está no N e um W que está no N perto. E a gente vai denotar por P e por P perto as projeções ortogonais de E no N e no N perto, certo? E aí, a equação lá da bifurcação que a gente vai trabalhar, ela originalmente é dessa forma, L de U mais H de U igual a lambda U, só que com essa decomposição, eu vou chegar nessas duas equações aqui. Certo? Porque... aqui, né? Porque você vai pegar L de U, vai escrever V mais W, né? Mais a projeção do H de U mais a projeção de H de U, e aqui lambda, aqui pode ser, né? Lambda de V mais W. Então, eu separo essa equação 1 em duas equações, né? A equação da forma L de V mais o P de H de U, lambda de V, que é o que eu estou chamando de equação 2, e L de W igual a PPF mais PPF de H de U igual a lambda de W. Ok? Qual é a vantagem desse método de Lyapunov-Schmidt? A gente vai mostrar, porque se vocês lembrarem, a gente está pedindo que a multiplicidade do alto valor Mi seja finita. Então, com isso, a gente está pedindo que esse N aqui seja um espaço de dimensão finita. Certo?
como a multiplicidade vai ser quantas vezes essa equação aqui, né? Mi da identidade vezes V igual a zero vai ter solução. Como eu estou pedindo que a multiplicidade de Mi seja finita, então o número de soluções dessa equação é finito. Então eu tenho que a dimensão de N vai ser o número N que é finito, certo? Tudo bem? Então, eu vou transformar esse problema que a gente estava trabalhando num espaço que é de dimensão infinita. Eu vou mostrar para vocês, ao longo da aula de hoje, que, basicamente, eu tenho que resolver essa equação 2. A gente vai mostrar que a equação 3, a solução da equação 3 vai vir como consequência da solução 2. Tudo bem? Então, o meu problema passa a ser um problema de resolver uma equação de dimensão finita, no espaço de dimensão finita. Tá bom? Não pede que seja simétrico, não, esse operador. Qual o L? Sim ou não? Porque não tem que ter uma invariância, não. Não tem que mostrar que L de W estaria no ortogonal, não, para dividir em dois sistemas, em duas equações. Você está entendendo, né? Porque ele fica. Porque o V, como está no núcleo, aí o L de V vai estar lá, né? Sim. Mas é só uma. Como faz tempo que eu li isso, é só uma pergunta. Pode ser que esteja embutido aqui nessa notação, né? Você está entendendo, né? Porque como você fez ali, ó, você já tem a projeção do H, né? Projeção perto. De fato, aqui que o L de V mora em N é simples de ver, né? Uhum. Porque o L de V Ele é o lambda ali, né? isso, eu já sei que L de V menos lambda V é igual a zero, né? Então, eu já sei que L de V mora é igual a lambda V e sai igual a 1, né? Agora, a justificativa de morar do L de W morar no NPF, né? É porque eu imagino que você iria fazer um produto interno com V, aí você precisaria de ser simétrico, você está entendendo que quando você fizesse produto interno de LW por V, aí fazia W, L estrela V, né? Aí você iria pedir que L estrela seja L, e aí você terminaria dando certo. Mas sigamos. É só uma observação. Eu acho que vai estar embutido nessa notação aqui, né? Eu passei. Tá. E na prática, o que vai acontecer, né? E se ele vai ter a ver com o operador solução? Sim. E aí ele é simétrico. Ele é simétrico. Isso é fácil. Simétrico, né? Ok. Então, tomadas essas duas equações aí, a gente vai observar o seguinte, né? Eu defino esse operador, G de lambda V W, como sendo o L menos o lambda I de W, mais a projeção ortogonal, né? De H de V mais H. Eu estou observando o que é que vai acontecer com essa segunda equação aqui. Tá? Então, esse operador G, do jeito que a gente define, visto que o φ é de classe 2, e o φ basicamente é essa parte do lambda, essa parte aqui, né? O lambda mais o H, né? O L mais o H. Então, com isso, eu vou ganhar que esse operador G ele é de classe 1. De R cartesiano N cartesiano N perto em N perto. No caso de R cartesiano E em N perto, né? E aí, esse operador, quando a gente calcula aqui o G de Mi de 0, 0, né? Quando eu colocar aqui V e W igual a 0, esse operador vai ser 0, porque o H é uma ordem pequena de 0, então isso aqui vai dar 0. E calculando a derivada, no sentido da Frechet, aplicando no ponto Mi de 0, 0, eu vou chegar aqui, essa derivada... Y el tipo puede ser
o MIDI. Básicamente lo que Ok? indica los pagos, ¿de Certo. acuerdo? Cero al Então, final a gente del está periodo o definido 1 al aqui inicio del periodo. é, Y ese o argumento, esa función, utilizado vai ser o isomorfismo de NPEP sobre NPEP. Por quê? Porque quando eu pego no complementar do N, são os pontos em que essa equação, que não resolvem essa equação, né? Então, os caras estão fora do núcleo. Então, esse operador aqui, ele é inversível. Certo? Como ele é inversível, eu estou dizendo que quando eu vejo esse GW de NPEP sobre NPEP, ele vai ser um isomorfismo. E aí eu vou aplicar o teorema da função implícita. Certo? Pelo teorema da função implícita, a gente vai garantir que vai existir uma vizinhança O desse ponto μ0 e uma função φ de classe C1 de O em N perto, tal que o φ de μ0 vai ser igual a zero e os zeros de G próximos a μ0, eles vão ser dados por essa expressão, que é da forma lambda V, φ de lambda V com lambda V pertencendo à vizinhança O. Ok? Então, para resolver a equação 1, que era essa equação aqui, né? Para resolver essa equação 1, próximo a μ0, é suficiente resolver esse problema aqui de dimensão finita. Tá bom? Certo. Ou equivalentemente, quando eu faço o comando L de V igual a mv, né? Porque a gente está no núcleo, resolver essa equação 4. Então, nisso consiste o método de Lyapunov de Então, agora, vou simplesmente me concentrar em resolver a equação de dimensão finita. Beleza. Próximo passo nessa demonstração, a gente vai fazer algumas estimativas em relação a essa φ e outras funções que a gente vai tomar aqui, né? Então, primeira coisa que a gente observa que se eu pegar lambda, próximo a μ, esse operador L menos lambda I continua sendo isomorfismo, certo? Aqui tem uma pontinha. Porque a gente já sabe, como eu estou se eu estiver no ortogonal, eu sei que L menos B de I, ele é um isomorfismo, certo? É um isomorfismo de N perto e N perto. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu quero ver o que é que acontece com essa. Eu quero ver se eu tenho solução única para essa equação aqui, né? Lambda I de U igual a uma certa F que está no N perto, né? Se eu tenho solução única para todo lambda próximo a mim, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, essa equação aqui ela vai ser equivalente a eu pegar L de U menos Mi de U, aqui eu vou escrever F mais lambda menos Mi lambda menos Mi, certo? Ou seja, isso aqui vai ser equivalente a você escrever U, como esse lambda menos Mi é isomorfismo, eu vou poder escrever isso aqui assim, né? L menos Mi da identidade, a menos 1, de F mais lambda menos Mi. Certo? Ok, então, para mostrar que para lambda próxima a mim, isso aqui é um isomorfismo, eu tenho que resolver esse problema aqui de ponto fixo. E aí a gente recorre a teorema de ponto fixo de Banach, né? Para mostrar que esse operador tem uma contração, né? Certo? Então, basta você observar que o que está do lado direito aí, não quero apagar lá, o que está do lado direito vai ser uma contração. Então você faz F menos Mi menos 1, e F mais lambda menos Mi
de U menos lambda menos mi de F mais lambda menos mi de V. De V. Certo? Então, isso aqui, fazendo as contas, vai ficar L menos mi I a menos 1 de lambda menos mi, certo? Lambda menos mi de U menos V, né? U menos V. Então, isso aqui vai dar a norma dessa coisa aqui, né? L menos mi menos 1, lambda menos mi, U menos V. E aí, se eu fizer essa coisa aqui que está menor do que 1, dá certo. Então, é só eu ajustar para que o lambda fique próximo a mim. Certo? Se eu ajustar para que o lambda fique próximo a mim, eu vou ter que L menos lambda I continua sendo isomorfismo. Ok. Então, como ele é um isomorfismo, a gente vai poder reescrever 3 dessa forma aqui. Certo? 3, ó. Era aqui. Eu passo o lambda W para cá, né? Na verdade, eu passo L de W para lá para escrever menos L menos lambda de I. E depois eu passo o inverso no operador por ele ser isomorfismo. E eu fico com essa expressão aqui. Certo? Como eu estou pegando valores próximos a zero, né? Desculpa. Eu estou representando a minha W por φ de lambda V, visto que eu usei lá o teorema da aplicação implícita antes, certo? E aí, o que é que acontece? Eu sei que a H lambda de U ela é uma ordem pequena de U quando U vai para zero. E aí, por 5, isso vai mostrar para a gente que φ lambda de V é uma ordem pequena de V mais φ lambda de V. Certo? Quando o V vai para zero. Então, com isso, eu vou conseguir garantir que φ de lambda V vai ser uma ordem pequena de V, quando o V vai para zero. Aqui tem uma continha. Uma continha que é o seguinte. Você sabe que φ de lambda V sobre a norma de V mais lambda φ de lambda V. Isso aqui vai para zero, né? Vai para zero quando V vai para zero. V vai para zero. Então, estou usando uma norma assim, né? Ali, então, aqui vai ficar φ de lambda V, V mais φ de lambda V, aqui é menor que epsilon. Eu vou pensar em termos de sequência, eu posso pensar assim, né? Para cada n eu vou conseguir um elemento de forma que se equivale dessa forma, né? E aí, quando eu passar esse termo para lá, eu vou ficar com φ lambda de V n menor do que, já usando desigualdade triangular, 1 sobre n, norma de Vn, mais 1 sobre n, φ de lambda Vn. Eu passo esse cara para cá, então vai ficar 1 menos 1 sobre n, né? Φ de lambda de Vn menor do que 1 sobre n, norma de Vn. E aí, quando eu faço n ir para infinito, o lado direito está indo para zero. Desculpa. Agora eu vou passar isso aqui dividindo, né? Aqui. Certo? Eu não quero mais que isso apareça aqui, vou colocar aqui. Certo?
E eu posso colocar isso aqui, né? Se eu tenho tá ali, menos 1 sobre N, vou colocar menos 1. O que é que vai acontecer quando N vai para zero? Isso aqui vai para 1, né? Isso aqui vai para zero. Então, eu estou mostrando que a φ, na verdade, ela é uma ordem pequena em relação à norma de V. Tudo bem? Beleza. E aí, eu calculo a derivada aqui dessa expressão 5 em relação ao parâmetro lambda e eu vou chegar nessa expressão. Certo? Pontinhas. E aí, como a derivada de zero no zero é zero, as pontinhas usando o fato de que a H é uma ordem pequena em relação a B, a gente consegue fazer isso aqui. De 6 e 7, a gente vai ganhar aqui a derivada da φ em relação ao parâmetro lambda vai ser a ordem pequena de V, para V indo para zero uniformemente e para lambda próximo a mim. Ok? Com isso, outro ponto da estimativa agora é mostrar que o lambda, eu vou poder escrever o meu lambda também como sendo uma função de V, próximo a mim zero. A gente conseguiu escrever o W, né? Viu que o W era φ de lambda V, e agora eu vou escrever o lambda também. Então, pela equação 4, né? Que é essa equação, não, é a consequência dessa daqui, né? Pela equação 4, a gente tem isso. Então, dividindo pela norma de V ao quadrado, eu chego nessa expressão 9, para V diferente de zero, e lambda de V próximo a mim zero. Eu defino esse operador, certo? Eu mostro que esse operador aplicado no zero, o S de lambda zero, ele vai ser lambda menos mi, certo? E das estimativas 6 e 8 e as propriedades de H, a gente ganha que S é contínua em uma vizinhança de mi zero e que a S vai ser continuamente diferenciável em relação a lambda. E aí, eu faço as contas e mostro que a derivada da S em relação a lambda, aplicada no ponto mi zero, dá 1. Aí, de novo, a gente vai usar o teorema da função implícita, né? A gente usa o teorema da função implícita e a gente garante que os zeros de S próximos a mi zero são dados por essas funções dessa forma. Lambda igual a ψ de V, onde ψ é uma função contínua na vizinhança de V, na vizinhança V de zero, em N, e ψ de zero é igual a mi. Além disso, o ψ de V ela é continuamente diferenciável em uma vizinhança que você exclui, nessa vizinhança excluindo zero. Ok? Então, a gente define uma função π de V em N perto, dada por π de V sendo φ. Lembra que a gente sempre está trabalhando, aqui é como se você tivesse φ de lambda V, né? Só que agora o meu lambda depende do V também. Certo? Então, essa função que está sendo definida aqui, ela é contínua e continuamente diferenciável nessa função, nessa vizinhança excluindo zero. Além disso, a gente tem que essa aqui de V, pelas propriedades que a gente mostrou da φ, essa aqui de V é uma ordem pequena em relação a V. Certo? Agora eu volto para o estudo da equação 3. E eu substituo esses valores eu troco na equação 3 eu troco W por φ, né? Por φ não, por ψ, né? Agora já associando lambda e troco o lambda pela ψ. Certo? E aí eu reescrevo essa equação 3 nessa forma 10. Eu calculo a derivada de 10 aplicando no ponto T0 e chego nessa expressão 11. Após algumas estimativas, assim, a gente vai dar a mesma coisa em relação à equação 9, derivando, né? Em relação a T. E aí, após algumas estimativas, a gente chega que a derivada, né? Dessa função aqui de V aplicado no Z
ela vai ser uma ordem pequena vezes a norma de Z. Certo? Desta forma, a gente consegue estender essa função psi' de V continuamente até o V igual a zero e o psi' de zero a zero. Essas estimativas aí são essas estimativas anteriores a um monte de conta, elas são justamente para você chegar nessa expressão. Ok. Então, com isso, a gente está pronto para fazer a demonstração do teorema. Agora, a gente vai estudar essa equação 2, certo? Só que a gente não vai estudar em qualquer... A gente vai estudar de acordo com as funções que a gente definiu. Então, com isso posto até aqui, a demonstração do teorema 1 vai se resumir a resolver o problema, o problema 4 que a gente viu que vem dessa equação aqui, né? Quando você vai para lá, fazendo isso. Então, a gente define M sendo o V mais φ de V, certo? Essa M, basicamente, aqui eu esqueci de apagar, não esqueci da psi, né? O fato da psi ser de classe 1 vai implicar, vai ajudar no fato da psi ser de classe 1. E aí, eu vejo esse conjunto M aqui como sendo o gráfico, ele, a menos de um isomorfismo, ele é o gráfico de uma função de classe 1, então ele é uma variedade de classe 1, certo? De dimensão N. Tudo bem? Então, dado epsilon, eu vou definir o conjunto D de epsilon como sendo a interseção de M com a fronteira de uma bola de raio epsilon. Certo? Então, a gente está fazendo... A gente definiu um conjunto M, é uma variedade, estamos tomando, dado um certo ponto aqui, né? Ele está tomando a interseção, né? Da fronteira, no caso, da fronteira da bola com a variedade M. Certo? Então, a gente vai considerar φ restrito, o nosso φ restrito a esse d epsilon, né? No caso, o d epsilon em interseção com a fronteira da bola. E esse funcional tem pelo menos dois pontos críticos, que a gente já viu que ele é de classe, ele é de classe C2, e aí pelo menos os pontos críticos que vão existir vão ser o máximo e o mínimo da φ restrito a esse d epsilon, já que esse d epsilon é um conjunto compacto. Beleza. Aí a afirmação que a gente faz é o seguinte: para qualquer ponto crítico, do φ restrito ao d epsilon, a gente vai ter que o gradiente da φ de U vai ser igual a lambda U. Certo? Onde U é da forma V mais psi de V e lambda é igual a psi de V. Tudo bem? Então, assumindo que essa afirmação ela é verdadeira, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que se epsilon vai para zero, como V epsilon pertencente a D epsilon, então o V de epsilon também vai para zero. Você pegou a bola aqui de centro zero, você está tomando um ponto V epsilon que está aqui, que ele é um ponto crítico, né? E aí o que é que vai acontecer quando você for diminuindo o raio desse epsilon? Então a norma desse epsilon também está indo para zero. Então, com isso, eu estou ganhando que o V epsilon e de V epsilon vai para zero e necessariamente o psi de V epsilon está indo para mim. Certo? Então, dessa forma, a gente provou o nosso resultado, se a afirmação for verdadeira. Então, agora, o nosso trabalho é mostrar que os pontos críticos desse funcional aqui, que a gente sabe que a pergunta poderia ser, mas esses pontos críticos existem, né? Porque a gente está restringindo o funcional de classe C2 a um conjunto compacto. E aí, o trabalho é mostrar que os pontos críticos eles são dessa forma. Vale essa equação para eles. Ok? Beleza. Então, vamos à prova da afirmação, né?
Então, a gente pega aqui o ponto crítico de φ restrito a d epsilon. Ele vai ser ponto crítico quando φ' de U de φ for igual a zero para todo φ que está aqui. Certo? A gente observa que esse T de d epsilon aqui, ele vai ser a restrição desculpa, aqui o plano tangente, né, do d epsilon ponto x, ele vai ser a interseção do plano tangente da N com a interseção do plano tangente da fronteira de x. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: eu peguei ponto, peguei um ponto P aqui, eu tenho, em relação a N, um plano tangente, né? E eu tenho em relação a esse ponto eu tenho em relação a esse ponto, deixa eu fazer vermelho para ficar. Um outro plano tangente em relação à bola aqui de centro zero e raio epsilon, né? Ok? Então, é essa interseção aqui que eu vou tomar. Tá bom? Então, essa variedade tangente aqui, esse plano tangente a df no ponto x, vão ser os caras que estão no plano tangente da n, né, no ponto x, e o produto interno φ de x aqui vai ser igual a zero. Ok? Para valer aquilo ali. Certo. Então, com isso, a gente consegue mostrar que a gente usa, por exemplo, a gente usa o teorema do Link não. Fugiu da memória agora, a história do vínculo. Multiplicador de Lagrange. A gente usa o multiplicador de Lagrange para mostrar que os pontos fixos eles são dessa forma, né? Certo? O multiplicador de Lagrange mostra que vai ter um dia, depois a gente calcula o produto interno e mostra que tem que ser justamente aqui, com essa cara, os pontos críticos lá do φ. Tem que satisfazer essa equação 13. Os caras que são pontos críticos de φ aqui, tem que satisfazer essa relação para todo φ que está gerado por U e os vetores do plano tangente aqui do df, certo? Beleza. Como U está em M, na variedade M, eu posso escrever o U como sendo o U dado por essa expressão, onde V está no conjunto V, na vizinhança V lá. Então, da construção daqui, nessa construção aqui da função aqui, a gente vai ter que o P do gradiente de φ de U, ele vai ser igual a psi de V e de V. Certo? P, deixa eu só... Aqui o psi de V faz o papel do lambda e o π de V faz o papel do W. E esse gradiente aqui de φ de U é justamente o L menos o H, certo? Então, a gente está só reescrevendo essa equação aqui, certo? Está escrevendo essa equação aqui. Só que aí, quando eu pego essa expressão e calculo mais uma vez o π de V, como o π de V está no N perto, esse produto interno vai dar o psi de V, π de V ao quadrado. Ok? Então, com isso, aqui está faltando, aqui a gente vai estar voltando para aquela equação que é a equação 4, né? Voltando para a equação 4. É quando você pega aqui, né? Porque você sabe que o L de V é igual a μ de V, então você vai ficar com lambda menos μ de V igual a P de HU, né? Essa é a equação 4. Só que o nosso lambda, a gente viu que ele é um psi, né? Aqui, ver se eu cometi alguma...
acho que aqui é psi de V. Né? Porque o lambda é psi de V, menos mi, norma de V ao quadrado, P de HV, né? Certo? Que é usando essa equação, trocando o lambda pelo psi de V, certo? E no caso eu estou fazendo usando essa relação aqui do produto interno. Então a gente chega nessa equação 15, e aí recordando que mi da norma de V ao quadrado é igual a L de V, a gente vai ter por 14 e 15, que o gradiente de φ de U aplicado no U vai ser o psi de V, norma de U ao quadrado, e aí como a gente está na bola, em cima da fronteira da bola, essa norma de U vai ser epsilon, né? Então, eu estou chegando com isso que o psi de V vai ser dado por essa expressão aqui. Certo? Então, aquela expressão da derivada, né, que aparece aqui, os pontos frios, tem que satisfazer essa equação 14, eles, na verdade, agora eu posso reescrevê-los dessa forma, né? Trocando aqui essa expressão pelo psi de V. Para todo φ que está aqui nesse gerado por U e os vetores desse plano tangente. Certo? Então, por 3, a gente vai ter que, por 3, a gente vai ter que o P perto do gradiente de φ de U menos lambda de U vai ser igual a zero. Então, essa continha aqui, né? Gradiente de φ de U menos psi de U, φ, vai ser igual a zero para todo φ que tiver. Agora, a gente já tinha mostrado para esse cara, né? E agora, quando for os caras do NPR, isso aqui também vai ser zero. Então, eu tenho essa expressão para todo cara que está nesse dado. Bem? Então, o trabalho, para terminar essa demonstração de fato, eu tenho que mostrar que o dado coincide com todo o espaço de Hilbert que é. Então, eu sei que o U pode ser escrito dessa forma aqui, né? Derivando da expressão lá da U igual a V mais I de V, eu posso chegar nessa expressão, onde V é um vetor de V e linha de V está no NPR. Então, com isso, eu vou garantir que o meu W, aqui tem uma sutileza, né? Porque você vê que o W ele é U, T de epsilon U, NPR. Mas, na verdade, com essa mudança aqui, eu já posso escrever o meu W como sendo gerado pelo V, T de epsilon U, NPR. Certo? Agora, com relação a V. Então, eu vou considerar uma base, o plano tangente aqui tem dimensão menor, uma dimensão menor, né, do que a variedade M. Então, eu vou considerar aqui uma base para o T de epsilon U, e aí eu vou suplementar essa base com um vetor Vn para gerar a base desse Tm de U, certo? O plano tangente do M de U. Então, eu vou escrever o V mais I' de VV como sendo o somatório do beta de I de I, certo? Essa combinação linear dos vetores dessa base que eu estou construindo. Vamos observar que o Bn tem que ser diferente de zero, né? Pois, caso contrário, você teria o V mais I' de V morando no T de epsilon de U, e consegue, porque a gente poderia reescrever, né? A gente poderia reescrever isso aqui excluindo o VN, então ele seria a combinação linear desses vetores aqui da base desse cara. E como o Bn é diferente de zero, vale essa questão aqui, né? Que V mais linha de V interno com é zero. Então, substituindo por essa expressão V mais de V e fazendo o produto interno, eu chego nessa expressão, certo? Para V próximo a zero, e com isso eu vou garantir que o meu V necessariamente tem que ser zero. Certo? Como vale essa bola daqui, o V tem que ser zero. Porque se o V fosse diferente de zero, aí, o que é que ia acontecer? Você ia ter
norma de V ao quadrado, mas uma ordem pequena de V ao quadrado, está dizendo que isso aqui é zero. Se você dividisse isso aqui por norma de V ao quadrado, né? Por norma de V ao quadrado, esse cara aqui ia ser 1, né? E esse cara aqui vai para zero quando você faz o V para zero. Então, você chegaria aqui 1 com isso zero. Então, isso é um absurdo. Vamos de onde é que vamos supor do fato que o V tem que ser necessariamente zero. Certo? Então, eu chego que V tem que ser zero. E aí, mas isso aí contradiz o fato de que a norma de U é igual a V mais Q de V, que é igual a epsilon. Porque se V for zero, o Q de zero também é zero. Aí, isso aqui está contradizendo essa questão aqui, né? Certo? E isso veio... Sim, isso veio do fato de eu tomar BN não sendo zero, né? Então, desta forma, o que é que vai acontecer? BN tem que ser diferente de zero e eu vou resolvendo por VN na equação 20, vou isolar BN e VN aqui, né? E vou resolver. Eu vou chegar que o VN vai estar no gerado por esses caras aqui, né? Pelos vetores de df de n perto, que é igual ao dado. Então, para finalizar a demonstração, dado y no E, eu escrevo o y como sendo, por essa expressão, a gente nome subtrai aqui, né? E aqui é a decomposição do y na projeção ortogonal. E aí eu concluo que essa coisa aqui está no TMU, isso aqui está no NPERT. Então, esse y está nesse gerado. Com isso, eu mostro que o gerado pelo TMU, NPERT, vai ser igual ao gerado por V, T de epsilon, NPERT, que está contido em dado. Certo? E aí, acabou, né? Que eu mostro todo o cara que está em E, tudo bem? Todo cara que está em E está em dado. E eu mostrei que vale a igualdade. Certo? Então, esse é o teorema, né? Um corolário desse teorema é o seguinte: se além de pedir a questão da regularidade, eu pedir que φ seja um funcional par de dimensão n, então eu vou conseguir mostrar que a equação, e essa equação, gradiente de φ de U igual a lambda de U, vai possuir pelo menos n pares distintos de soluções dessa forma. Eu consigo um resultado de multiplicidade. E a norma dessas funções aqui coincide com R, né? E você tem que o lambda J de R vai para mim quando R vai para zero. Tudo bem? Vou omitir a demonstração desse resultado e vou tratar uma aplicação aqui, né? Do resultado que a gente fez. Nessa aplicação, a gente vai considerar o problema menos a Laplaciano de U igual a lambda de A de XU mais P de XU, certo? X morando em ômega, e U sendo igual a zero na fronteira. Eu vou pedir que essa P seja uma função de classe C1, ela sendo de ordem pequena, né, em relação a xi, com xi para zero, e esse valor, esse A aqui, a gente considera que é uma função positiva e Lipschitz contínuo em relação ao ômega fecho. Ok? Aqui, uma coisa importante para estudar esse problema é primeiro considerar o problema linear, esse problema linear aqui. Então, estudando esse problema linear, basicamente é muito parecido com o que eu fiz, que a gente conversou na segunda-feira, né? Você garante que tem uma solução, define um operador solução, mostra que esse operador solução tem certas propriedades, aí vai entrar a simetria, né? Compacidade, para garantir que você consegue, associado a esse problema PL, uma sequência de autovalores distintos, né? Com relação a esse problema, esses autovalores, eles são... Cada autovalor desse é isolado, tem multiplicidade finita, né? Os autovalores desse problema são bem legais, né?
que é que acontece? Eu estou trabalhando com aquela função P de x, estou trabalhando com essa função P de xu, e a única propriedade que eu estou pegando em relação a ela é que ela seja uma ordem pequena em relação a si. Então, eu vou controlar ela um pouco. Sim, eu sei que ela é de classe C1, né? Em relação a ômega fez tudo bem. Esse ômega a gente está considerando domínio limitado. Então, em relação à variável x, não tem problema. Mas em relação a u, eu não tenho limitação. Então, eu tenho que ter um maior controle dessa p. Então, para ter esse controle, eu vou definir essa função π, certo? O que é que essa função π vai fazer? Eu vou definir aqui sendo 1, se a norma de π for menor do que 1, certo? Ela sendo 0, se a norma de π for maior do que 2, e aqui eu faço ela vir continuamente aqui para alcançar esse valor, certo? Para alcançar esse valor. Então, vou definir essa nova função aqui, P de xi, certo? Que vai ser a função, essa função aqui que a gente definiu aqui, π de π, P de x π, P de x π, mais 1 menos π desse valor aqui, psi, né? Então, essa nova função que a gente está definindo é uma função de classe 1, né? Porque a P e a gente está pegando essa função aqui regular, sem problema. Quando a gente passa o módulo aqui no P de x π, eu uso desigualdade triangular. Essa coisa aqui é menor do que 1. Essa parte aqui, o que é que acontece? Eu só vou me preocupar com a parte que está entre menos 2 e 2. Então, eu passo a ter essa parte aqui também limitada, certo? Então, eu consigo estimar isso aqui sendo uma constante, essa PT de x π. E, além disso, como P de x π é uma ordem pequena em relação a si, a PT também vai ser, certo? Então, a gente define esse funcional aqui, I de U dado por essa expressão, 1/2 de A de U ao quadrado, mais P de xu, dx, e o psi de U sendo 1/2 da norma de U ao quadrado, com U morando aqui no espaço de Sobolev, W0 em 2 e 1. Certo? Aqui, vamos fazer essa continha para... O que a gente está fazendo aqui, né? Na verdade, estamos considerando o seguinte vínculo, né? Vai considerar M sendo os U's pertencentes a meu espaço E, tal que a psi de U seja igual a meio, né? Esse psi de U seja igual a meio. Então, foi? Porque quando a gente está... não, certo. Para não aparecer o meio lá na derivada. Isso. Vamos dar uma multiplicadora. Isso. Porque aí, restrito a esse vínculo aqui, a gente vai mostrar que vai existir, né, um ponto crítico que vai ser dessa forma, e em linha de U igual, né, a Ni se linha de U, né? Certo? Então, o I, a derivada do I vai ser dessa forma, né? E aqui a derivada do psi, certo? Aplicado no fim. Então,
Com isso, eu mostro que os pontos críticos aqui desse funcional irrestrito à fronteira da bola de raio R, eles são, na verdade, soluções fracas do meu problema P inicial, com lambda sendo igual a menos 1. Ok? Considerando a H de U aplicado no φ, dado por essa expressão, e o L de U aplicado no φ, dado por essa expressão aqui, e considerando que quem vai ser o espectro desse L aqui? O espectro do L vai ser os μ's que estão nos reais, de forma que A de U menos μ de Laplaciano de U é igual a zero. Eu tenho em inglês, não sei porquê. Para algum U diferente de zero. Certo? Esse é o espectro, ou seja, são basicamente os lambda j elevado a menos 1, né? Os valores, como é que a gente chama? Alto valor e valor regular, né? Valor característico. Valor característico. Os valores característicos do L, né? Certo. Então, como os autovalores de P de L eles são isolados, tem multiplicidade finita, a gente vai poder aplicar o teorema 1, certo? E a gente garante que cada autovalor de PL determina um ponto de bifurcação para o problema PTIL. Aqui estou considerando PTIL em relação eu coloquei P, mas era para ser PTIL, né? Porque a gente está resolvendo o problema com PTIL. E aí, para finalizar a demonstração, eu preciso mostrar que, na verdade, o que acontece é que PTIL vai coincidir com a P quando eu tiver a norma do si menor ou que 1. Então, para fazer essa parte final, eu uso regularidade ali, teoria da regularidade, né? Para mostrar que a função. Porque o que é que acontece? Você está com o seu problema aqui, né? Então, não é esse, é esse aqui. Então, você vai regularizando aqui, né? Você está em L2, então, menos Laplaciano de U está no espaço W2, 2, e a gente vai subindo a regularidade da solução. E como a gente pode subir aqui, pegando que essa parte, quando eu estou PT, vai ser limitado, né? Eu posso ir subindo a regularidade até um ponto que eu faça a imersão no L infinito, né? Então, eu tenho a norma, eu tenho que a função ela é limitada, e eu sei que a norma dela tem um controle em relação ao raio da bola, porque a gente está tomando os pontos críticos restritos a esse vínculo. Então, quando eu faço R para zero, eu pego um R suficientemente pequeno, de forma que essa norma aqui seja menor do que 1, e aí o PT de XU vai coincidir com o P de XU. Ok? Então, a gente consegue resolver aquele problema. Se a gente, além de pedir se a gente acrescentar aqui, por exemplo, que essa P, ela é ímpar, então eu vou ganhar essa coisa que eu precisava aqui, né? Que meu φ é par. Porque se eu pedir que a P seja ímpar, né? Se eu pedir que a P seja ímpar, a primitiva da P aqui vai ser par. E aí, esse I e U que está definindo aqui vai ser um funcional par, e aí eu ganho multiplicidade de solução. Certo? Ok. O teorema que a gente acabou de mostrar foi esse, né? Se P é um funcional de classe N, satisfaz P1, todo alto valor lambda J de PL gera um ponto de bifurcação lambda J0 de P. Certo? E aí, acrescentando, se P for ímpar, eu tenho a quantidade de soluções iguais à dimensão de n, né? Igual à multiplicidade do alto valor, que a gente está supondo de ordem infinita. Ok? Então, é isso que eu tenho. Bem,
Preguntas por parte del público. Hay una expresión ahí que dice gradiente de U por gradiente de phi. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpreto eso? Gradiente de U, gradiente de phi. No, no, creo que al revés, al revés. Não. Ó, Casi la de penúltima Tá. aparece. tem que fazer. Ahí. Ah, sim. ¿Qué significado tiene el gradiente de U por gradiente de phi? Essa questão aqui é um produto interno. Do ¿Es un producto diádico? O, ¿Es un producto diádico generalizado? é um produto interno no L2, no espaço das funções de quadrado integrado. Tá? Porque essas funções, a gente está tomando essa função U, elas moram no espaço. Essa função U, ela mora no espaço. Aqui. A função U mora no espaço W2. W02. Esse espaço, quando você calcula as derivadas da função, essas derivadas têm que morar no espaço das funções de quadrado integrado. Então, o produto interno desse espaço é a integral do produto das funções aqui, certo? Ok? ¿Una pregunta más? Sí. Sobre Claro. burrista. Pelo que você falou, então, normalmente você coloca PX, você coloca um crescimento máximo, né? Sim, estou entendendo o que você está dizendo. Você coloca uma condição no zero e condição no infinito. Sim. Então, quer dizer que, pelo truncamento, você vê a forma da jeitão da expressão com A, né? Então, assim, o importante é que você lidera o crescimento. Sim. Pode ver sem necessidade. Pode ir acima do crítico. Pode. Muy bien. Una vez más, un fuerte aplauso para. Me voy a pedir un fuerte aplauso porque él el día de mañana también ya está partiendo para su ciudad, para su país. Y acá será hasta una próxima oportunidad de poder organizar un evento y poder nuevamente contar con su presencia acá en Trujillo, ¿no? Poder nuevamente compartir toda esta maquinaria pesada, ¿no? Pero conforme vamos. ¿Podríamos tomarnos una foto Claro. con los Messi de la matemática? Vamos por acá para. ¿Pueden pasar? Pasen.